Olá, pessoal. É um prazer estar aqui neste encontro da ABEM Regional Nordeste, neste ano de 2022. Aqui apresentamos este artigo, A Construção de uma Oficina de Música em Pesquisa-Ação, Ederson Luiz e Flávia Narita. Vamos ver um pouquinho de como foi essa construção e alguns resultados parciais de uma pesquisa de dissertação em andamento. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Este artigo busca refletir uma, a relação entre a pesquisação e uma oficina de música, como eles se entrelaçam, e alguns resultados parciais desta pesquisa, como já disse, dessa dissertação. E foi feita para professores de ensino fundamental, no caso no Distrito Federal de Brasília, ofertada entre maio e julho dos professores dos Centros de Vivências Lúdicas, oficinas pedagógicas da EAP, Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, pertencente à Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo que esses centros de vivências lúdicas têm professores de tanto de anos iniciais quanto de outras matérias, né? De física, geografia, história. Eles fazem um trabalho artístico também para todos esses, como formação de professores, ou seja, é dentro de um trabalho de formação continuada de professores. Bom, o artigo ele está dividido em falar um pouquinho sobre a pesquisação, um pouquinho sobre a oficina de música e os resultados parciais. Bom, a pesquisa, né, é sempre uma busca, na ciência moderna, uma busca sobre uma verdade, algo que está sempre em constante, um processo de inacabado, um processo de busca, um processo de pesquisa, né? Isso segundo Minayo, no sentido da pesquisa na ciência atualmente. Ou seja, não haverá uma verdade única e perfeita, mas sim sempre essa busca de reflexões frente à realidade. Na abordagem qualitativa, as pessoas, muitas vezes, no meu caso, nesse caso dessa pesquisa, as pessoas, elas também estão ali como um fator importante, né? São humanos que estão ali e vão participar da pesquisa de forma qualitativa, ou seja, significados, motivos, aspirações, tudo isso faz parte da pesquisa, ou seja, não se pode jogar fora. Isso é uma reflexão inteira desses aspectos, diferentemente de uma abordagem quantitativa que está também muitas vezes restrita a outros fatores, né? Operacionalização de variáveis, numerações, gráficos, tabelas, ou seja, uma abordagem diferente. Bom, esse foi uma das perguntas importantes, né? Uma problematização, entender a relação entre educação musical e os processos humanizadores na prática de oficinas de música e formação continuada. O que seriam esses processos humanizadores? Qual o conceito de humanização que está sendo usado, né? E, e como se daria essa reflexão desses professores numa formação continuada? A metodologia foi na pesquisa-ação, segundo o TRIP, temos esses quatro aspectos: planejar uma melhora da prática, agir para implantar, monitorar e descrever os efeitos da ação, avaliar os resultados da ação, voltando assim ao primeiro ponto. Ou seja, numa espiral em que volta-se ao planejamento após uma discussão de todos, numa participação efetiva para o planejamento e a execução das ações. Bom, segundo Fonterrada, as origens da oficina de música, ela vem
dos escolanovistas antigos, a primeira geração, dos educadores de metodologia ativa, e segundo essa segunda geração que está aqui, Self, Painter, Share, eles, segundo Fonterrada, estruturaram mais a questão da oficina. Depois ela veio também para o Brasil com outros autores que, de uma outra forma, também fizeram essa estruturação, né? Temos o Conrado, temos o Jorge Antunes, etc. Reuter também. Compreender aqui uma situação importante do currículo de educação do Distrito Federal. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas. Ou seja, isto estaria refletido também no sentido da pesquisação, no sentido da oficina de música, pelo menos teoricamente. Como os professores devem educar o estudante para ser assim também, crítico, reflexivo e ético, compreendo também que a sua formação, ou seja, sua formação continuada, deve ter esses processos também, processo de protagonismo, né, do professor enquanto a sua formação continuada e do estudante enquanto a sua formação no seu tempo. Segundo o currículo em movimento, olha, a música é indispensável para a formação integral e estética dos indivíduos. Olha que importante, olha só, que conquista também no currículo do Distrito Federal. Então, estamos aqui no nosso campo. E segundo o desenvolvimento humano, pode ser um potencial criativo para formular perguntas, resolver problemas, partilhar ideias, sentimentos. Ou seja, um desenvolvimento que busca ser integral do ser humano em suas linguagens científicas, tecnológicas, corporais, verbais, gestuais, gráficas e artística. Estes conceitos também estão presentes dentro da atividade da oficina de música, que no fundo seria desenvolvimento integral do ser humano. Bom, a oficina na prática, os próprios professores escolheram os caminhos em que se dariam as atividades. Então, eles escolheram fazer uma oficina também de exploração instrumental. Os instrumentos estavam dispostos para uma exploração livre compartilhada, num primeiro momento. Depois, eles faziam esse compartilhamento, né? Alguns já tocavam um pouquinho, alguma coisinha, uns acordes, um instrumento de percussão, um pouquinho de flauta doce, instrumento de corda, teclado. Bom, no segundo momento, o professor, que no meu caso eu estava ministrando, dê dicas técnicas sobre como tocar alguns instrumentos que eles mesmos perguntavam, ficavam ali repetindo um pouquinho, né, até o momento inicial ali de afinação dos instrumentos. E a partir disso, eu conduzindo um pouco, eles começavam a tocar juntos uma canção que alguns já tocavam de uma forma satisfatória, né? Então, se uma pessoa já tocava uma canção de forma satisfatória com 2 acordes ou 3 no teclado, ou no ukulele ou no violão, e aí eu já ensaiava alguma coisa com outros, ou uma parte de escala no metalofone, e aí eles, num certo momento, já conseguiam tocar juntos, depois de alguns minutos, essas canções populares, tocando também, ou seja, aproveitando também aquilo que eles traziam, a sua própria música, a sua própria canção, e tentando fazer variações de arranjo e uma liberdade de criação artísticas, no sentido de certo momento, tirar a melodia, de certo momento, ficar só a percussão, fazer uma regência, né, com eles também tocando livremente, tentando fazer uma liberdade artística. No fim, desses encontros diários, nós tínhamos a roda de conversa, em que conversávamos sobre tudo o que aconteceu, tanto de forma artística quanto da forma do aprendizado, ou seja, educacionalmente, né, o que nós poderíamos tirar de lição daquilo que tudo aconteceu, de tudo que aconteceu. Bom, segundo algumas reflexões, nós temos
aí a relação entre a oficina de música e a pesquisação, como elas poderiam se interrelacionar, né? Dentro de seus conceitos e dentro do que aconteceu, houve uma flexibilidade no planejamento, ou seja, a oficina de música e a pesquisação indo ao encontro desses conceitos, desses aspectos. Então, essa flexibilidade foi importante, né? Eu, eu saio um pouco de papel de professor conteudista, de professor bancário, no caso, no sentido do Paulo Freire, sair um pouco disso e abrir essa flexibilidade no planejamento. Segundo, a resolução de problemas, ou seja, na própria roda de conversa ali, no diálogo, e também na própria prática, né? Havia essa resolução de problemas, tanto técnicos, tanto do que nós iríamos fazer no próximo encontro e etc. E a construção colaborativa também foi muito importante em todos, em todo o contexto, né? Então eles estão aí um pouquinho aqui, deixa eu voltar a share. Bom, como eu ia dizendo, né, houve essa resolução de problemas e houve essa construção colaborativa entre os participantes, fazendo essa integração entre oficina de música, os conceitos de oficina de música e de pesquisação. Bom, houve também, segundo os dados catalogados até o momento e análise parcial, entre aspas, medos, receios, que classificamos como receios dos participantes. Um primeiro receio, ele, ele seria um dos primeiros receios seria o contato com um instrumento, ou seja, você ter um receio de danificar um instrumento, que não é seu no caso, né? Um receio ali de manusear. Um segundo receio seria o receio do erro, o receio do erro, o receio de fazer feio dentro de uma questão artística. Ou seja, a arte ela seria apenas para aqueles iniciados ou para aqueles que têm um grande dom, entre aspas, ou aqueles que já estudam desde criança. A questão da idade também. Um terceiro receio, eu acredito que seria o receio do desconhecido, do inusitado. Porque a oficina de música ela mexe muito com esse conceito, pode mexer, né? Com esse conceito de música tradicional, né? Sendo que sabemos que a partir da arte moderna, né, a intencionalidade ela pode fazer uma música, mesmo que não seja no sentido tradicional, ou seja, é uma abertura ao conhecimento. Esses receios, de certa forma, eles foram superados pela repetição, pela estesia, pela repetição no seguinte sentido, eles iam repetindo, repetindo, e aí perdi um pouco de medo de fazer feio, de errar, já tinha uma certa habilidade. Pela estesia, no sentido de que entravam com prazer, num certo momento, né, num certo período, entravam com prazer dentro daquela atividade. E aí perdi um pouco de medo daquilo lá, só quem toca muito é que pode tocar. Não, de forma satisfatória podemos fazer também, né? Trabalhando dinâmica, trabalhando agógica, um pouquinho com a regência, e também essa superação pela roda de conversa como reflexão dos processos de aprendizado, ou seja, o erro também como uma questão importante no aprendizado, né? E essa abertura ao novo, ao diferente, com a abertura a um conhecimento geral, né? Não ficar preso somente a um conhecimento desculpa a redundância, que eu conheço, ou que eu entendo, onde eu já estou pisando, né? Mas a partir de questões, de perguntas, podemos aprender mais também. E aqui estão as referências. Muito obrigado.